Oi, gente! Seja bem-vindo aqui ao canal e vamos para o nosso ensinamento para a vida. E hoje nós vamos ler algumas coisas e refletir em Provérbios 18. Em Provérbios 18, eu gostei muito de um versículo. Então a gente vai refletir muito em cima desse versículo. E eu peço a você que leia, né, o capítulo 18, veja o que é que Deus quer falar na sua vida, o que Ele quer manifestar, o que Ele quer lhe dizer, o que Ele quer te contar, onde Ele quer te ajudar, né? Porque a gente tá aqui para ser formado. Nós vamos aqui aprender, né? Não é para a gente ir para a palavra de Deus achando que é uma palavra dura, que é uma palavra que não pode ser colocada em prática, que é uma palavra difícil. Não, porque quando você começa a ter esse estilo de vida, começa a ver os conselhos de Deus e começa a ver o que Ele pode dizer para a sua vida e dizer para você fazer diferente, vai ser leve, né? Porque a palavra de Deus precisa ser leve na sua vida. Essa é a verdade. Então, no capítulo aqui 18, é no versículo 1 que a gente vai falar. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Primeiro eu queria falar para vocês sobre o que é, né, o egoísta. O egoísta é você pensar só em você, né? Antes de tudo, antes de todos, ele só quer ver os seus interesses, os seus desejos, as suas necessidades estão acima de tudo. Então, aqui no 18, ele diz que quem se isola busca isso, busca o egoísmo, busca essa vida egoísta, né? E Deus nos fez para nos relacionar, não é verdade? Então, o egoísmo, ele é um veneno, né? Por que é um veneno? Porque ele inibe a gente de aprender com os outros, né? De assumir a responsabilidade de corrigir os erros da gente. Porque viver isolado é fácil. Mas não é isso que Deus quer que a gente viva. Até porque nós devemos cuidar primeiro do nosso interior. Falo muito sobre isso também. Primeiro a gente tem que enxergar o nosso interior, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que se isolar, eu tenho que cuidar de mim e acabou. Não, a gente tem que começar realmente a cuidar dentro da gente, né? Deus, ele nos fez para nos relacionar. Desde o princípio. Ele ensina relacionamento. Ele ensina que ele não, que ele pode fazer tudo, mas muitas vezes ele precisa de ajuda. Quando ele foi criar o homem, ele falou: façamos. Então foi a Trindade, ele não fez sozinho, né? Façamos, ele não podia fazer só? Podia. Mas ele quis nos ensinar a importância de nos relacionar, de ter pessoas ao nosso lado, de dizer que pessoas são importantes. Quando ele criou Eva, disse que não era bom Adão ficar só. Então, desde o princípio, ele ensina a gente que a gente não deve se isolar. Até porque, se a gente buscar esse isolamento, a gente vai acabar sendo pessoas frustradas, incapazes, medíocres. Por quê? Porque a gente vai ficar permanecendo nesse egoísmo, né? Nessa busca dos nossos interesses, né? Porque a gente vai reter a sabedoria. Porque é no compartilhamento, gente, que você de fato absorve o que você ensina. Quando Deus também trouxe o mandamento mais importante,
E Jesus veio nos dizer qual era o mandamento mais importante. Que para amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa nos amar, tá bem com nós, para que a gente consiga amar o próximo, né? Várias vezes Deus está nos mostrando que não devemos nos isolar. Porque Ele está te dando o caminho da felicidade. Quando Ele fala isso, e tem várias passagens que fala sobre esse relacionamento, Ele está te dando a fórmula da felicidade. Quando nós estamos bem com nós mesmos, nós conseguimos estar bem com o outro, tratar melhor o outro. E é por isso que a gente tem que olhar para nós, temos que olhar para o nosso íntimo, olhar para o nosso crescimento, para a nossa mudança primeiro, mas a gente não pode olhar só para isso e ficar no isolamento. Porque não é isso que Ele quer. Ele quer que você transborde o amor. Não é a gente dividir, não é a gente querer mostrar amor. Não precisa disso. Quando você está bem com você, quando você se ama, você vai demonstrar esse amor, vai transbordar esse amor nas pessoas. Porque muitas vezes nós estamos presos às nossas dores, às nossas frustrações. Porque aquela pessoa me fez mal, eu vou me isolar. A gente tem que começar a entender que a gente precisa muito mais entender de pessoas do que de coisas, né? Porque a gente tem que amar pessoas e usar coisas. E às vezes a gente está fazendo essa troca. E é por isso que é importante. Esse versículo é muito rico, né? Ensina um princípio até que você tem que se relacionar, né? Você tem que estar aberto para outras pessoas, para outras possibilidades e não se isolar. Porque se isolar vai acabar indo para a frustração, para a incapacidade. Você vai ficar preso, né? Você vai ficar numa prisão nesse momento aí de ofensas. Você vai ficar preso nisso. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer abundância, Deus quer prosperidade, Deus quer que você ligue o céu à terra, que tudo que está ligado lá você ligue aqui, que você vê que tudo que acontece de bom lá você pode estar vivenciando aqui. Então Ele não quer você preso, Ele não quer você isolado, Ele quer que você se cure para que você seja cura também para as outras pessoas, né? Grandes ideias vêm quando a gente conversa, quando a gente fala com outra pessoa, quando a gente se encontra. Quantos drives, quantos insights a gente pode ter quando a gente tem relacionamento com outras pessoas. Quanta cura, quanto aprendizado. Então a gente tem que começar a amar pessoas e tentar entender de pessoas e não de coisas. A gente tem que começar a buscar isso, porque Deus é relacionamento. Tanto Ele quer o relacionamento com Ele, como Ele quer a gente com o relacionamento com as pessoas. Por que você acha que Ele quer a gente bem? Por que quando Ele diz ama teu Deus, depois ama ao próximo como a ti mesmo? Porque quando você estiver bem, você vai conseguir amar o próximo não apenas por palavras, não apenas você dizendo, mas com atitudes, com a sua vida, com o seu estilo de vida. Muitas vezes a gente não precisa mesmo estar falando, mas sim testemunhando.
né? Quando você começar a entender de pessoas, você vai ser mais feliz, porque você vai estar mais feliz. Porque a primeira pessoa também que você precisa entender é você, para poder começar a entender as outras pessoas. Não adianta também você ficar aí no egoísmo de achar que precisa mudar e vai trabalhar só em você e que as outras pessoas não interessam. Porque aí não vai fluir, né? Sua vida não vai ser próspera por causa dessa atitude egoísta que ele falou. Quem se isola busca o interesse egoísta e se rebela contra a sensatez, quer dizer, não vai ter bom senso, não vai ter equilíbrio uma pessoa que se isola. Ele já está dizendo aqui. Então, se hoje você tem essa visão de se isolar, de não querer relacionamento com as pessoas, mude a sua mentalidade. Isso precisa mudar. Porque essa questão de se isolar não é a mentalidade de Deus, não são os pensamentos de Deus. Ele tem coisas maiores e melhores para a vida da gente, mas nós precisamos nos conectar. Às vezes, o projeto que você tanto sonhou ou que você tanto sonha ainda não aconteceu por falta de você se conectar com as pessoas e às vezes com pessoas certas. O network, que é uma rede de relacionamentos que você pode ter, você pode ampliar, né? Que o network ele serve para você fazer essa troca de informações, essa troca de conhecimento com as outras pessoas. Então ame pessoas, mas para que isso aconteça, se ame primeiro, mas não de uma forma egoísta. Se ame para que isso transborde na vida das outras pessoas. Porque o relacionamento é o ponto principal da vida no reino. Tenho certeza disso. E aí um ponto também, e aí eu peço que você leia depois, é porque esse versículo me chamou bastante atenção. E eu acho que reforça também a gente ter que procurar, ter que gostar de pessoas, querer cada vez mais se relacionar, querer cada vez mais ajudar, né? E aí, e querer cada vez mais ir para dentro de mim, para poder eu conseguir me amar, eu conseguir estar equilibrada, eu conseguir ter bom senso, eu conseguir ter sabedoria, porque vem desse equilíbrio, né? Das emoções, dos meus traumas. Então, cada vez que eu me equilibrar, eu vou conseguir ajudar mais. Então, eu não paro nenhum minuto de querer buscar dentro de mim coisas que podem modificar, né? Muitas vezes a gente fica aí reclamando porque as coisas não dão certo, fica colocando culpa em pessoas, em coisas, e muitas vezes a gente tem que reclamar por que a gente não muda, por que a gente não começa a mudar. E é isso que eu queria falar para vocês, e em Provérbios 18 também, no versículo 21, ele vem dizendo assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, é um versículo também bem propício para a gente refletir. Já falamos várias vezes nos anteriores sobre isso, né? Sobre as nossas palavras. Então, a língua ela tem o poder, sim, de vida, de morte. Acredito que a gente não pode subestimar a importância das nossas palavras, né? Pois realmente pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Da gente conseguir também decidir hoje usar o poder das palavras para transmitir vida na vida de pessoas que vai passar por você hoje. Então faça esse compromisso com você de suas palavras hoje ser vida, ministrar vida, né, para as outras pessoas, porque você vai comer desse fruto. E se você está ministrando palavras ruins, palavras de dor, palavras de sofrimento, palavras para machucar, você também vai comer desse fruto.
né, gente? Então, é esse o recado que eu queria hoje passar para vocês e eu espero que tenha ajudado de alguma forma e eu espero vocês aqui amanhã. Um beijão para vocês.